Curso de subestação, aula 01, com o professor José Batista, que será este facilitador desse curso de comissionamento, manutenção preventiva e manobra em subestações de 3.8, 69. A primeira situação que nós vamos conversar com você é os equipamentos de subestação. Vamos dar uma pequena revisão nos equipamentos. Inicialmente, nós vamos sempre lembrar para você que nós temos um sistema de geração de energia, não é? Que a gente aí está dentro de 3.8, 18 kV, às vezes 20 e poucos kV já, transmite numa linha de transmissão. Aqui nós temos a subtransmissão 69 kV, mas temos as transmissões de 230, 500 kV até 700 kV. Chega no nosso hall de distribuição, na nossa subestação, tá? E na distribuição nós temos aí padrões de distribuição de 3.8, 34,5, não é? 127, 220, 380, 440, 460, 480 nas empresas, nas nossas residências 127, 220 monofásico, não é isso? Então aqui nós temos o nosso alvo, que é a subestação. Essa subestação, ela pode ser de diversas formas, né? Ela pode ser industrial, de uma concessionária de energia, convencional, blindada. A gente vai observar que possui gás. Quanto à instalação, ela pode ser ao tempo, abrigada, imóvel. Nós temos aqui, quanto à natureza da corrente, corrente alternada, corrente contínua. Em função da transmissão, né, acima de 230 kV a gente chama isso de transmissão, subtransmissão entre 69 e 138 e distribuição abaixo de 34,5, né? Quanto à tensão de entrada, nós temos de manobra, quando você está apenas desviando o circuito de linha de transmissão, por exemplo. Aí transformadora, elevadora e abaixadora. Não é? Nós temos as subestações elevadoras, que é como esse caso aqui, não é? E aqui há uma abaixadora, mesmo? E nós temos também quanto ao nível de tensão em termos de baixa tensão, tá? 1 kV, média tensão 34,5, alta tensão 230 e estado de tensão 500 e ultra da alta tensão 500, acima de 500 kV. Bem, de qualquer forma, é sempre bom você entender os elementos de uma subestação. Então, basicamente, uma subestação é composta mais ou menos conforme esse diagrama aqui. Sempre que você tem o número 8 aqui, que é o primeiro elemento que vem após a linha de transmissão, no caso aqui de uma concessionária de energia, não é? Você tem aqui, ó, e o número 8 a gente tem o quê? Sempre tem um para-raios. Depois dele, do para-raios, nós vamos ter um TP, ó. Número 4, um transformador de TP potencial. Por quê? Porque esses elementos são elementos de proteção, tá bom? Contra sag e swell da linha de transmissão ou sobre tensão e subtensão. Aí você vem aqui para o número 5, que é uma chave seccionadora. Depois vem uma representação do número 6, que é o disjuntor, não é? Depois o número 7, transformador de corrente. Esse aqui já também é de proteção, tá? Aí depois você vem com o número 5. O número 5 é também outra chave seccionadora. Aí você vai jogar para cá, que são os barramentos, tá? Então nós temos os barramentos aqui, onde a gente tem essas linhas de transmissão. Aqui em cima, ó, a gente chama isso de barramentos. E após isso a gente tem mais o número 7, um outro transformador de corrente. Pode ser de medição, né? Nós temos aqui ou saída de uma medição que você queira, que aqui, se tiver outras derivações para outras, vamos dizer assim, outros barramentos, né? Aí você tem aqui o número 8, que é os para-raios. Aí novamente aí o nosso maior elemento mais caro da subestação, que é o número 9, nós temos um transformador. Depois a gente vem aqui, ó, no número 8 novamente, nós estamos falando de para-raios. Aí aqui 6 e 7 disjuntores, transformador de corrente, assim vai em toda. E na saída sempre tem o nosso TP e o nosso para-raios, tá bom? Então essa é uma subestação de energia concessionária. Já uma subestação de energia industrial é um pouco mais simples, devido à sua compactação e à sua potência. Mas sempre temos, ó, uma entrada de um para-raios, um transformador de potencial e uma chave seccionadora. Lembrar que é sempre importante ter o para-raio e o TP, porque se você botar o TP desse lado aqui, há uma situação que muitos elementos do sistema de proteção, na hora que você abrir essa chave aqui para dar manutenção, aí você vai desenergizar o TP e às vezes ele precisa desse sinal
para liberar o sistema de proteção, libera alguma outra manobra, tá bom? Então nós temos para-raios, a sequência é essa, um TP, aí depois uma chave seccionadora, um transformador de corrente, aí vem o disjuntor, aí vem o transformador de potencial, novamente aqui, de barra, aí vem o transformador de corrente, tá certo? Aí vem chaves seccionadoras aqui, para você manobrar os barramentos, né? Nós temos um barramento, às vezes um barramento de transferência, um barramento vamos dizer assim, de substituto. E aqui nós temos o elemento transformador. Então sempre é essa sequência basicamente dos sistemas industriais. É muito importante que você que vai mexer com comissionamento, tudo, esteja muito firme, mesmo que você seja jovem, esteja muito firme do posicionamento de cada elemento. Que nós vamos conversar aqui com você. Aqui lá em cima nós temos aqui o cabo guarda e aqui é a linha de entrada, tá bom? Então não é admissível que alguém que vai trabalhar nessa área não saiba reconhecer um equipamento de uma subestação. Ninguém vai colocar você para fazer ensaio em equipamentos que valem aí alguns milhares de milhões de reais, né? Milhares de reais, se você não souber de nada. Então seja firme no que você está trabalhando. Uma das primeiras coisas é você identificar os elementos de uma subestação, tá? Bem, vamos lá. Então, de forma real, nós vamos ter aqui ó, o para-raios, tá vendo? Aí temos aqui o TP, aí temos aqui ó, o TC, ó. Para-raios você vai reconhecer sempre, ó. Vem aqui um fio, entra nele e o outro fio vai para a terra. O TP do mesmo jeito, entra um fio nele e vai para a terra. Só que entre ambos, o para-raio normalmente é muito fininho e o TP ele já é mais uma estrutura mais grossa. Se você comparar os dois estão próximos na entrada, aí basta você dar uma olhada no que tiver mais forte é um TP, o que tiver mais fininho é um para-raio. Depois você vai ter um TC, sempre aqui, ó. Entra um cabo, passa por ele e o cabo vai embora. Então você sabe que se for passante é um TC. Aqui você tem uma velha chave seccionadora, tá certo? E aqui você tem ó, o disjuntor. Eu vou falar especificamente de cada um desses termos, tá? Nós temos aqui também o nosso trafo lá atrás. Esse aqui é um reator, tá? E aqui nós temos uma chave de transferência que coloca um barramento da manutenção para outro barramento. Então nós temos os barramentos aqui, ó. Então eu tenho um barramento principal e um barramento de transferência. Então você tem sempre essa sequência aí de elementos de uma subestação. Aí de forma aérea, tá? Aqui ó, para-raio, o TP, o TC, tá certo? Isso aqui são bobinas, ou pode ser de harmônico, né? Algumas ainda usam bobinas de teletra, né? Filtros filtros de ruído, essas coisas. Então tem a chave seccionadora, aí você tem um disjuntor e assim vai até chegar no seu transformador. A gente está mostrando que aqui é o que? Situação de barramento, pode ser um barramento aqui, outro barramento, tem um barramento de transferência. Aqui você tem os elementos de proteção do próprio transformador, tá certo? Então você tem aí essa subestação de um modo de visão geral. Aqui nós temos aqui o nosso diagrama. Então nós temos aqui um diagrama unifilar de uma subestação que quando você for fazer comissionamento é importante você entender o posicionamento dos elementos. Então a gente vai mostrar aqui nessas próximas etapas como você lê cada elemento de um diagrama unifilar. Nós temos aqui, só para vocês terem ideia, tá certo? O que representa cada um desses elementos. E eu vou conversar com vocês como é que cada um desses elementos trabalha aí no nosso diagrama unifilar. E depois a gente mostra o seu posicionamento aqui, tá bom? Então eu venho aqui, pronto. Então esse é um diagrama unifilar e o primeiro deles que eu vou conversar com você é um transformador. O transformador pode ser de 2 ou 3 enrolamentos. O terceiro enrolamento normalmente é usado para compensação de reativo, filtro de harmônicos, aterramento, subestação, tá? E esses elementos são em 3 níveis de tensão e normalmente o terceiro é o mais baixo. Então eu tenho a simbologia, primário, secundário e o terceiro enrolamento, tá? Quando você só tem 2 enrolamentos, quer dizer, não tem esse terciário, então você vai ter só o primário e o secundário. Então nesse momento aqui você não tem esse outro, é só esses dois trechos. Aqui você tem aqui um resistor de aterramento, para limitar as correntes de curto-circuito, tá bom? Então nós temos aí até uns 5 MVA, a gente usa um resistor de aterramento, a partir daí a gente usa reator. Okay? Então a simbologia é essa daqui. Nós temos também aqui o que a gente chama, tá? O que a gente chama aqui são os relés de proteção, que temos aqui, e aqui nós temos
um ponto de medição, tá certo? Um ponto de medição, que é o nosso aí, vamos dizer assim, o nosso TC, né? Então, deixa eu botar aqui, pronto, é o nosso TC, este elemento aqui. Nós também temos aqui, todas as proteções eu coloquei aqui, para você visualizar. Não é desse discurso a necessidade de nós trabalharmos com o sistema de proteção. Mas eu deixei aqui todos para você revisionar, porque quando você for fazer uma subestação, lá não tem os nomes, só tem os números. Então, é necessário que você saiba esses números, ou então tem esses números no celular para você facilmente, se você não lembrar do número, facilmente você identificar. Bem, aqui nós temos o que a gente chama de transformador de potencial. Como eu disse a vocês, ele entra e não sai. Então é só um passante e a tensão é fase terra, como aqui também. Tensão, fase terra, tá certo? Apesar de serem especificados com tensão fase. Então nós temos aí um TP. Lembrando sempre que o TP tem aquela diferença entre o TP que é importante, entre o TP de proteção e o TP de medição. O TP de proteção a gente vai ver que a gente tem que fazer um outro ensaio, que é o ensaio que nós vamos conversar com você sobre saturação, tá bom? Aqui nós temos aí um TC, a simbologia do TC, lembrar que o TC é sempre algo passante, então entrou nele, entrou na bobina e saiu na sua bobina. Isso na sua grande maioria, nós temos até os TCs ópticos, tá? Mas basicamente a grande maioria, para mais de 99%, aí a gente ainda tem esses TCs aqui no Brasil. Então aqui outro tipo de TC, só que esse aqui é de concessionária e esse aqui é um de indústria. Ó, entrou, tá aqui o TC, saiu, tá bom? Aqui nós temos agora a chave seccionadora. A chave seccionadora possui esse símbolo. Quando ela tem esse M, quer dizer que ela é motorizada, tá? Então ela, normalmente algumas são motorizadas e outras são assim, apenas manualmente. A maioria dos sistemas industriais não precisa de motorização. A motorização é bastante usada nas concessionárias de energia, onde você tem que desviar circuitos de carga. Aqui não, o circuito é um só, como a gente já mostrou a você, então não há necessidade. Então, normalmente, a maioria das pessoas, a gente vem e chaveia a chave seccionadora. Lembra-se, a chave seccionadora, ela normalmente é especificada para energizar um transformador a vazio, de novo. Um transformador a vazio, a chave seccionadora é capaz de energizar. Sobrecarga não, falei a vazio, tá? Então você pode manobrar. E sempre que acontecer alguma coisa, não tenha medo. Você começou a abrir, você começou a fechar, você tem que manter a chave seccionadora. Eu vou mostrar aqui, ó, Bem, então acontece o que acontecer, na hora que você for manobrar uma chave seccionadora, vai aparecer esse A. Não pare. Se você estiver abrindo, continue abrindo. Se você estiver fechando, continue fechando. Não faça o movimento de abrir e querer fechar, se no caso for manual, tá certo? Então, na hora que você for manobrar uma chave seccionadora, não para. Se for abrir, abre. Se for fechar, fecha. Se você for ir e voltar, é muito pior para as condições da chave seccionadora. Então, observe aqui, para você não se assustar. Não se assuste com isso. Isso é normal. Fechou, abriu, fechou. Tá? Não há problema. Não pode você parar a manobra, tá bom? Bem, o próximo aqui que nós temos é o de 52, que é o disjuntor. Nós temos aqui, lembrando que esse disjuntor sempre é assim. Nós temos uma base, que é só a base de sustentação, e aqui nós temos aqui a câmara, tá certo, de extinção. Nós temos um símbolo, que é um quadrado, e essa câmara de extinção está aqui na parte superior. Veja, você vem com a entrada e sai, ou a entrada vem por superior e sai por baixo, tá? Então aqui é que tem a câmara de extinção. Aqui nós temos o mecanismo, todo o mecanismo mecânico do nosso disjuntor. Ela tem 3 hastes, a maioria são hastes unificadas, quer dizer, sobe ao mesmo tempo, mas já existem disjuntores especializados que sobem uma haste, tentando achar o zero cross, quer dizer, para não causar transitório. Quer dizer, hastes aqui unificadas não, separadas. Cada é independente. Fecha uma, fecha outra, fecha outra. Claro que esse fechamento é na ordem de milissegundos de diferença de uma para outra. Mas as maiorias é um só mecanismo aqui, e na hora que levanta as 3 ao mesmo tempo. Aí a gente tem que realizar alguns ensaios para a gente tentar manter o que a gente chama de simultaneidade. Então aqui nós temos o disjuntor, tá?
Nós temos aqui o sistema de para-raios, que você tem aqui o para-raio de nosso para-raio que entra um cabo aqui e vai para a terra. Observe, aqui nível de concessionária, aqui em nível de industrial, sistema industrial comercial, tá? Então aqui você vai notar muito logo um para-raio, a maioria deles em alta tensão tem esse anel aqui, que é o anel de efeito corona, tá? Para evitar o efeito corona que fique concentrado em algum ponto. Então nós temos aqui a simbologia do nosso para-raio, olha só, tá? Então esse é o principal elemento. Então lembrou, tem alguma coisa desse formato aqui, chegou na cabeça e não voltou mais, certamente sempre tem na entrada, normalmente os para-raios tem na entrada de linha, na saída de linha e na frente dos transformadores. Algumas colocam também barramentos, tá? Mas são barramentos mais longos. Então, de qualquer forma, é assim que você vai identificar. Nós temos aqui, lembrando sempre, na chave seccionadora, que é esse componente, ou chave de aterramento. Essas chaves de aterramento trabalham como? Normalmente, existem elas acopladas, existem elas soltas, mas normalmente elas estão, algumas chaves seccionadoras possuem chave de aterramento. À medida que você vai abrindo, ela já vai fechando e clicando no aterramento. Mais uma vez lembrando que esse sistema de aterramento da chave é automático, mas não, nunca confie nele. Você tem que fazer aquele aterramento temporário que nós vamos conversar mais tarde, tá? E aqui nós temos aí o que a gente chama de barramento de operação e transferência. Então o que acontece? Se você for dar manutenção nesse barramento aqui, o principal, aí você joga todas as cargas para o barramento de transferência e aí você fica trabalhando, tá? E basicamente a manobra é feita assim, ó. Eu tenho duas chaves de transferência e aqui o disjuntor geral. Nunca as chaves sejam as últimas a fechar. Quem tem que fechar toda a vida um sistema é o disjuntor. Por quê? Porque se tiver alguma falha na cadeia de isoladores, se for bater uma chave dessa, derrete a chave. Imediatamente a chave cai aos pingos da corrente curto-circuito que vai haver. Então, para evitar isso, nós sempre deixamos para fechar por último na manobra o disjuntor. Portanto, eu posso fechar aqui, fecho aqui, a CK1, fecho aqui, a CK2, tá certo? E aí eu vou bater o disjuntor e vou fechar esse circuito. Então eu transferi do barramento 1 para o barramento 2, tá bom? Claro que tem outras manobras que a gente faz, mas basicamente é essa daí. A gente está transferindo a energia do barramento 1 para o barramento 2. E depois a gente joga todas as cargas nesse novo barramento aqui, que a gente chama de barramento de transferência. Entendido? Agora eu vou falar de cada um dos elementos que são necessários para a gente conversar sobre subestação. Aqui é só para você observar os elementos de desenho de um diagrama elétrico, diagrama unifilar, tá bom? Até a próxima.